Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdo de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na seção Mídia e Memória do Projeto REC. Nessa sessão a gente conversa sobre os mais variados temas a partir das peças que formam o acervo do SEDOC à Tarde. E hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, o professor Carlos Caruso, doutor em antropologia, coordenador do Observa Bahia, porque a gente vai conversar aqui sobre materiais, professor, que dão uma dimensão da importância da chamada Bahia de Todos os Santos, que acabou de fazer aniversário da descoberta dela, da chegada de colonizadores por aqui, né? Tudo bem, professor? Tudo bem, boa. Enfim, olá para todos, não é? E é um prazer, de fato, estar aqui e poder falar um pouco sobre a Bahia de Todos os Santos, o que nós, conhecimento que temos adquirido a partir da relação com as pessoas, direta com as pessoas que habitam em torno da Bahia de Todos os Santos, não é? E o interior da Bahia de Todos os Santos também. No caso de Itaparica, né, os residentes são locais, são do interior da Bahia de Todos os Santos. E a gente vai começar justamente falando de duas matérias para a gente mostrar o quanto essa relação e o que é noticiado da Bahia de Todos os Santos foi mudando ao longo dos anos. A primeira é uma de 4 de novembro de 1957, onde é mostrada, né, uma corrida, né, de embarcações, que era muito comum na época, né? Hoje ainda acontece, acontece um pouco mais esporádico. E a outra, muitos anos depois, Muitas décadas depois, em 2001, em que uma coisa que se repete hoje, inclusive em muitas matérias, né? A gente fala muito sobre o esporte ainda, que presente de várias práticas esportivas ali na Bahia de Todos os Santos, mas essa de 2001 destaca nos 500 anos, em como a Bahia de Todos os Santos passa por muitos problemas, principalmente ambientais. Bem, eu poderia começar falando um pouco sobre essa questão das corridas, não é? Sim. São esses barcos à vela, não é? Que são utilizados em regatas, não é? São regatas dos mais diversos tipos que têm sido renovadas. Mas o que a gente tem que lembrar é que a Bahia de Todos os Santos já teve mais de 1.500 saveiros, barcos artilhados, não é? Que defendiam a Bahia de Todos os Santos, e tudo isso fazia parte de todo um esquema também de lazer para as pessoas, de produção, não é? Os barcos eram utilizados não apenas para defesa, mas também para sobrevivência das pessoas. Abastecimento da cidade também. Abastecimento da cidade, sobrevivência das pessoas que eram proprietários, que trabalhavam com esses barcos dos vários tipos, saveiro sendo a principal imagem da Bahia de Todos os Santos o quase desaparecido saveiro. Mas esses saveiros foram muito importantes em abastecer a cidade até bem recentemente. Tudo que chegava à cidade de Salvador vinha por meio marítimo. As estradas não faziam parte disso. O transporte por terra era caro, raro e difícil realmente de acesso. E só isso dá uma dimensão da importância dessa Bahia. Só isso dá uma dimensão da importância desta Bahia, não é? Que é, de fato, uma das maiores no mundo. A segunda maior no Brasil, apesar de dizerem que a primeira, na verdade, é a segunda maior do Brasil, a primeira sendo a de São Marcos, e a quarta maior no mundo, não é? Na Terra, apesar de dizerem que é a segunda, não é? Mas está equivocado, enfim. Se você pega a dimensão exata de todas, a Bahia de Todos os Santos é a quarta maior. Isso não a faz menos importante. Sim. Que a importância tem que ser para quem habita no entorno da Bahia de Todos os Santos, quem faz uso dessa Bahia de Todos os Santos e quem se identifica com a Bahia de Todos os Santos, que dá identidade à própria Bahia. É o estado da Bahia. O H aí é ocasional, porque na época se escrevia Bahia com H. Não é? E a gente percebe, né, essa mudança ali nos anos 90, 2000, a gente passa a ter uma discussão mais voltada, né, para a questão ambiental, né? Sim, sim. Então nós temos a questão, não é, do uso dos saveiros, nós temos a questão dos usos da Bahia e temos uma questão muito séria que Cleidiana chama a atenção, que é exatamente a questão da maneira que nós tratamos essa Bahia de Todos os Santos. Como se fosse um depósito, né, de lixo, de esgotos, né, de dejetos, de vários tipos de
elementos que foram lançados na Baía de Todos os Santos durante décadas e continuam sendo, Sim. né, por falta exatamente de ação governamental nesse sentido, né, de proteger as populações com devido saneamento e regulamentar, não só regulamentar, mas fazer cumprir a legislação nas indústrias existentes no entorno da Baía de Todos os Santos, né, que continua lançando vários elementos na Baía de Todos os Santos, alguns lugares altamente contaminados, como é o caso do Rio Subaé, né, Sim, foz sim, do Rio sim. Subaé, como é o caso da Enseada de Cabrito, né, como é o caso da Cidade Baixa, parte da Ribeira, onde indústrias químicas lançaram elementos vários lá, inclusive mercúrio, em quantidade imensa, durante a década, até a década de 80, né, 70, 80, né, depois é que saíram de lá. Mas o que importa é exatamente esse tratamento, como estamos tratando a Baía de Todos os Santos, como se fosse um depósito de rejeitos, né? E continua sendo assim. Então nós temos pensado do ponto de vista ambiental como as populações atuais, os povos no entorno da Baía de Todos os Santos a tratam, né? E particularmente um lugar que concentra mais de 80% da população, né, da Baía de Todos os Santos. Só lembrando isso, são 14 municípios, né, sendo que Salvador concentra a maior parte da população, mais de 80%, e alguns municípios como Jaguaripe têm uma população muito pequena e um território relativamente grande, né, mas não muda muito a forma de tratamento por conta da ausência de governos, governo do estado, governos locais, prefeituras, né, que ignoram isso, que ocorre há muito tempo, e tem que ser feita uma providência no sentido de proteger a Baía de Todos os Santos de novos lançamentos e, obviamente, recuperar os danos já causados por várias coisas, né? Inclusive por habitação subnormal, né? As antigas invasões, que todos nós aqui temos ideia, né, de como existiam antigas invasões, que as pessoas moravam em palafitas sobre o mar. Isso, felizmente, foi tratado. Mas né? continua ali. Mas né? continua havendo novas invasões, novas proliferações. E as condições de habitação subnormais no entorno da Baía de Todos os Santos, que contribuem bastante com a poluição. Não por culpa das pessoas que habitam, mas por conta da ausência de governo, né, fundamentalmente. E agora, professor, a gente vai ver algumas imagens, tá? Perfeito. Sobre a Baía de Todos os Santos, aqui, né? Muita coisa. A gente começa aqui, por exemplo, com uma imagem, né, que vai bem na linha do patrimônio, que é o forte, né? A Bahia tem muitos fortes, né? Até porque ela foi também, né, a área de defesa, né? Então esse é o Forte São Marcelo, né? O Forte São Marcelo, de fato, é o mais icônico de todos os fortes, né? Até pela visibilidade. Você tem outros fortes que são bastante visíveis, né? Mas o Forte de São Marcelo, pelo seu formato, pela importância que teve, por ter sido uma prisão, né, durante muito tempo, né, e por conta da importância que teve na defesa da cidade, né, e em alguns momentos, inclusive, atacando a própria cidade, como foi o caso do JJ Seabra, né? Mas, enfim, o Forte de São Marcelo hoje está num completo abandono, né? Teve um momento que ele realmente teve atividade interna, tal, tudo mais, né? Teve restaurante, teve outras coisas. Atualmente, sequer o acesso está sendo possível, porque a ponte que ligava, a ponte de ligação ruiu. Né? E não foi feito nada. Culpa de quem? Responsabilidade de quem? Melhor do que culpa, responsabilidade de quem? Órgãos governamentais, IFAM, prefeitura, estado, federação. Né? Este bem pode ruir com o tempo, caso não seja feita nenhuma intervenção no sentido de protegê-lo e não torná-lo algo alheio à sociedade local. A gente tem aqui, professor, uma imagem, né, que dá uma dimensão do que é essa Bahia, né, uma imagem mais panorâmica, né, embora seja aqui em Salvador, né, mas para a gente entender um pouco, né? Sim, essa parte na Cidade Baixa, né, o suburbano no entorno, cortada pela via férrea, né, que existiu, o trem suburbano que existiu e foi desmontado pelo Estado há alguns anos e nada substituível até hoje, né? Foi um erro também ter desmontado antes de ter uma solução, obviamente. Essa área aqui foi, durante muito tempo, exatamente uma dessas áreas de residência precária, de residência de pessoas de né, condições econômicas, sociais. Eram os alagados, conhecidos alagados, famosos alagados da Bahia, que em parte foi, né, resolvido, mas continua crescendo. Né? Isso é importante ver.
que é enseada de Tanheiros, né? E aqui, particularmente, né, Cabrito, exatamente em frente a Pirajá. É muito importante, de fato, que seja olhado com mais cuidado, né, essa habitação precária na beira do mar, que acaba sendo um fator, de fato, de desgaste, né? Um fator, de fato, de poluição e outras coisas assim, por falta de saneamento básico, por falta de habitação popular. Este é o grande problema, um dos grandes problemas do Brasil e um dos grandes problemas da Bahia, obviamente, né? Aqui tem publicações, né, que são resultado das suas pesquisas, né, sobre a Baía de Todos os Santos. Mas assim, gostou desse passeio aqui? De outra forma, por um acervo? Sim. Um acervo de mídia? Esse acervo é maravilhoso, né? Esse acervo é maravilhoso e eu sou um colecionador de imagens também, né? Eu estava há pouco tempo tentando ver quantas fotos nós temos da Baía de Todos os Santos, obviamente com todas as duplicações, triplicações e outras mais. Para se assegurar que sai uma boa foto, você faz muitas, seleciona um. Isso é um bom fotógrafo, seleciona um entre 1000. Nós, no nosso acervo hoje, toda digital, tem em torno de 220, 240 mil fotos da Baía de Todos os Santos. Né? Então, é muito importante isso, que a gente guarde essas imagens, preserve essas imagens. Eu fico maravilhado com essas imagens antigas, porque, óbvio, eu não sou soteropolitano, não nasci em Salvador, não nasci na borda da Baía de Todos os Santos, mas vim morar aqui aos 13 anos de idade, em 1964, início de 1964, né? E conheci Salvador ainda pequeno, menos de 500 mil habitantes, e hoje Salvador de 1 milhão, né, 2 milhões e poucos mil habitantes. Né? Quase então faz uma diferença muito grande em termos de expansão da cidade, das condições de vida das pessoas e outras coisas mais. Tá vendo, gente? Aqui nos canais do Grupo à Tarde sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Mais uma vez, gente, muito obrigada e até a próxima.